A gente tem o costume de dizer que a gente não vai à igreja para Deus falar com a gente. A gente vai à igreja para Deus confirmar aquilo que Ele já está falando conosco. E eu sinto que existe um som ecoando a respeito justamente do que Deus já vem falando com a gente lá em Taubaté. E quando a Érica falou, Mira, você prega domingo? Eu falei, eu prego. Eu tenho uma mensagem no meu coração. Eu preguei ela umas 2 ou 3 semanas atrás, lá em Taubaté. E eu não sabia o tema da série que vocês estavam nesses últimos dias, né? E hoje o pastor Leandro quase pregou a minha mensagem. Então, justamente para reforçar, a gente não vem à igreja para Deus falar conosco. A gente vem para Ele confirmar aquilo que Ele já vem falando. Então, talvez, se Deus está falando com você, talvez você não está ouvindo Ele lá na sua casa, se Ele não está reafirmando aquilo que você está falando. Amém? Vamos lá, queridos. A gente vai falar sobre Jesus e as tempestades. Abre aí, livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Enquanto você abre, talvez, não sei se você me conhece, mas meu nome é Miriam Cavalcante. Lutei 8 anos para me tornar Miriam Cavalcante. Né? E hoje eu sou a Miriam Morada. Esposa do Brunão, mas como aquele ditado, vocês conhecem aquele ditado? Atrás de um grande homem tem... Infelizmente eu não sou grande. Não cresci tanto assim, mas vocês vão ver porque que o Brunão é o Brunão Morada. Amém, mulheres? Glória a Deus, estou brincando, viu, gente? É só para descontrair. É só para vocês receberem essa porção de o Bruno que fala, nossa, que autoestima. Fala, mas é claro. Vamos lá, livro de Marcos, capítulo 4. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Jesus está falando para quem aqui? Para os seus discípulos. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Algumas traduções traz, Mestre, não te importa que vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Algumas versões vai trazer, por que vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é uma passagem talvez muito conhecida por todos. Jesus acalma a tempestade. Jesus estava ensinando para uma multidão ali um discurso extremamente longo. Então Jesus convida os discípulos, olha, vamos para o outro lado. E eles entram ali no barco, junto com Jesus, e seguem. Só que no meio dessa trajetória, o que acontece? Uma tempestade. E a gente vai falar hoje sobre Jesus e as suas tempestades e algumas coisas que envolvem esse texto. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre tempestade. Todo mundo aqui está na sua vida tranquila, e aí você se torna cristão. Jesus entra no barco, manda você passar para o outro lado, você faz o quê? Obedece. E no meio da trajetória, o que acontece? Tempestade.
A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da tempestade, queridos, é que elas são inevitáveis. As tempestades, tanto naturais quanto as tempestades espirituais, elas são inevitáveis. Elas sempre irão existir. O pastor Leandro hoje de manhã falou isso, né? Sobre as guerras, né? A gente tá ou vai entrar na guerra, ou tá no meio da guerra, ou terminando a guerra, faz churrasco porque já vai começar outra. É assim. Elas são inevitáveis, as tempestades. Por quê? Porque faz parte do ciclo natural para que algumas coisas aconteçam. E também do ciclo espiritual. Então a tempestade, ela sempre vai vir. Isso é fato. Independente de quem seja. A tempestade, ela vai chegar para o cristão e ela vai chegar também para o ateu. Só que parece que para o cristão parece que chega mais, né? Mas a gente vai entender por que parece que chega mais. Ela chega para o pobre, para o rico, para o adulto, para a criança. A Lília postou hoje que de manhã estava com a Olivia no carro. Ela estava numa tempestade ali, entendeu? A própria criança. Então é independente. A tempestade é inevitável. Ela sempre vai vir. Só que, sabendo que ela é inevitável, algumas vezes a tempestade ela vai ser imprevisível. Porque mesmo a gente sabendo que ela vai acontecer, algumas vezes a tempestade vai ser imprevisível. É o que aconteceu aqui nesse texto. Jesus mandou eles passarem para o outro lado. Eles estavam à beira do Mar da Galileia. Só que às vezes, a gente fala o Mar da Galileia, e como tem a palavra mar, parece que é uma coisa muito... Parece que é um mar, não é verdade? Eu não sei se você pensa assim. Mas até eu ir lá, esse foi o meu choque. Porque eu nunca tinha parado para analisar isso. Tipo, vou estudar o que é o Mar da Galileia? Cheguei em frente ao Mar da Galileia, tomei um choque. Por quê? Porque não é um mar, gente, igual o de Ubatuba. Não é um mar que você não vê aonde é o fim. Não. Gente, o Mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar. Ele é um grande lago. Igual os que vocês têm aqui, o lago é gigante. Só que o Mar da Galileia, ele é o maior lago do país. Ele tem aproximadamente 166 quilômetros quadrados. Só que mesmo ele sendo gigante, a parte que tem mais km de uma margem à outra, a maior parte são 16 km. É menos do que minha trajetória na escola do meu filho. Vocês costumam andar bastante aqui, né? Ou seja, na maior parte do lago, você está numa margem, você vê a outra margem. É diferente do mar. Porque quando a gente fala em mar, parece que fica mais claro. Tipo, enfrentou uma tempestade porque não sabia que ia acontecer realmente, né? Mas ali era um lago. Se Jesus falou para ir para o outro lado, talvez não tivesse apontamento nenhum de tempestade. E com certeza. Por quê? Porque ali tinham pessoas que eram aptas a dirigir os barcos. Nem sei se fala dirigir, é navegar, né? A conduzir, vou usar essa palavra que é melhor. A conduzir aqueles barcos até a outra margem. Se tivesse apontamento de uma tempestade, o que eles falariam? Jesus, não tem como. Então, talvez não tivesse, sabe? Mas ali é um grande lago. Então, Jesus manda eles atravessarem. Só que, lembra que eu falei, elas são inevitáveis, mas muitas vezes elas são imprevisíveis. O que acontece ali? O que aconteceu ali? O Mar da Galileia, ele está situado a aproximadamente 200 metros abaixo, né? Abaixo do nível do mar. Então pensa num lugar quente. Só que próximo ali a gente tem o Monte Hermon, que tem 2.700 metros acima do mar. Então pasmem, ali às vezes neva no Monte Hermon. Então o encontro do ar frio do Monte Hermon
com o encontro do ar quente ali do Mar da Galileia, muitas vezes acontece o quê? Tempestade. E a tempestade aqui não é chuva, tá, gente? É aquele vendaval, sabe? Que vai levando tudo. Então, foi isso aqui que aconteceu. Uma tempestade imprevisível. Mesmo às vezes a gente entrando no nosso barquinho, mesmo às vezes Jesus entrando no barco, eu sei que eu sou crente e eu sei que eu vou passar tempestade, algumas vezes elas serão imprevisíveis. Algumas vezes a gente não vai ver nem a palma da mão de um homem como uma nuvem, e elas vão chegar. Eu lembro no Fire do ano passado, em novembro, a gente foi para a igreja. Simplesmente, a gente chegou na igreja, minha mãe ficou com as crianças. Um sol, gente, um dia maravilhoso, lindo. As crianças estavam na piscina, brincando. Quando eu cheguei na igreja, da minha casa na igreja deve dar uns 15 minutos. Quando eu cheguei na igreja, estourou de vídeo assim, ó, minha mãe e minha cunhada, passou uma ventania. Sabe aquela de 3 minutos? Mas levou a minha casa assim, ó. Tudo que estava lá fora foi para a piscina, quebrou o vidro, quebrou tudo. Sabe aquela tempestade? Gente, e ali onde a gente estava não aconteceu nada. Então, algumas vezes, queridos, as tempestades elas serão imprevisíveis, mesmo a gente estando preparado. Aqueles... Não é marujo que chamam, como que eu posso falar? Não seria um marinheiro, né? Pescadores. Na verdade, eram mais pescadores que estavam ali. Aqueles pescadores, donos de barco, pensa, eles já eram extremamente envolvidos com aquilo, sabiam lidar. Só que, algumas vezes, além das tempestades serem inevitáveis, imprevisíveis, algumas vezes elas são inadministráveis. Algumas vezes, mesmo a gente sabendo que elas vêm, mesmo a gente sabendo que algumas vezes elas vão nos pegar de surpresa, algumas vezes elas vêm e colocam a nossa vida de cabeça para baixo. Ela vem e tira tudo do lugar. E elas se tornam muitas vezes inadministráveis, mesmo a gente estando pronto. Aqueles pescadores, eles sabiam administrar uma tempestade. Pensa, quantas tempestades eles já não passaram? A vida deles era envolvida com aquilo. Por isso eles não tinham medo de atravessar. Só que, algumas vezes, as tempestades, elas são inadministráveis. E quando elas vêm e a gente não sabe o que fazer, a única coisa que nós podemos fazer é clamar a Jesus. E então, agora a gente se volta para o texto. O texto que a gente acabou de ler, ele é envolvido por 3 perguntas. E é sobre elas que a gente vai falar. E talvez essas 3 perguntas envolvem também a nossa vida dentro do barquinho, com Jesus ali na polpa, e a gente vai atravessando. E quando a gente se depara com a tempestade, algumas perguntas a gente também faz. A primeira pergunta que a gente tem no texto, ela é dos discípulos para Jesus. Quando eles se pegam naquela tempestade de maneira inadministrável, eles não estavam sabendo mais o que lidar. A Bíblia diz que a água começou a entrar e pensa, eles tirando a água e nada. E aonde que Jesus estava? Gente, a Bíblia fala que tinha um travesseiro. Da onde surgiu esse travesseiro? Eu não sei. Mas tinha. Jesus estava dormindo. E os discípulos ali naquela situação não sabiam mais o que fazer.
Eles perguntam então, acordam Jesus e falam o que para ele? Jesus, não te importas? Ei, Jesus, não é importante para você essa situação na nossa vida? Essa pergunta que eles fazem para Jesus, na verdade, é uma indignação dos discípulos para com Jesus. Por quê? Vamos lá. Não fazia sentido para eles. Primeiro, a tempestade. Para os discípulos não fazia sentido aquela tempestade, porque quem que mandou eles entrar no barco? Quem que mandou eles atravessarem para o outro lado? E a gente entra no barquinho da nossa vida, Jesus entra dentro e a gente segue cantando, não é? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Só que o problema, a gente segue cantando só a primeira parte. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A gente entra nesse barco, está seguindo a palavra de Jesus, obedecendo a palavra dele, só que a gente segue cantando só a primeira parte. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, quando chega a tempestade e o silêncio de Jesus não fazia sentido para os discípulos. Se Jesus está no barco, se nós estamos obedecendo a palavra dele, por que é que veio a tempestade? E não fazia sentido também para os discípulos, queridos, Jesus dormir. Como assim? Como assim ele está dormindo? Se foi ele que mandou, o mínimo que ele deveria fazer, o quê? Se ele não quer fazer alguma coisa, pelo menos, não é assim que a gente faz com o nosso líder? Pelo menos pega o balde e ajuda a gente a tirar a água. Faz alguma... Eu estou aqui parafraseando, tá, gente? Como se eu estivesse naquela situação. Fala que não é isso que você ia pensar. Pelo menos... A pergunta deles, então, de indignação é porque não fazia sentido algum eles obedecerem a palavra de Deus. Não fazia sentido algum a presença de Jesus ali dentro e aquela situação se tornar inadministrável. A tempestade até poderia chegar, mas ela não poderia nos levar à beira da morte. Essa foi a indignação. Jesus, não te importa. Não é importante que a gente está aqui quase morrendo e você está aí dormindo. A palavra diz então que Jesus acorda e faz o quê? Acalma a tempestade. E aí a gente vai para a segunda pergunta que envolve o texto. Agora é a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Jesus fala assim para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Queridos, agora, para Jesus, não fazia sentido algum todo aquele medo daqueles discípulos. Não fazia sentido para Jesus toda aquela indignação, todo aquele questionamento. Não fazia sentido para Jesus o medo e a falta de fé. Por quê? Quem mandou eles atravessarem? Quem deu a palavra? Quem estava dentro do barco? Se ele deu a palavra e se a presença dele estava ali, para Jesus não fazia sentido todo aquele medo e a falta de fé. Por quê? Porque além dele ter dado a palavra dele, além da sua presença ali, eles tinham visto Jesus já ter realizado vários milagres. Eles já tinham visto Jesus fazer várias coisas.
Eles tinham que ter fé na palavra. Se Jesus falou, nós vamos, ele não falou vai para o outro lado, ele falou nós vamos para o outro lado. Então, se Jesus falou, eles tinham que crer na palavra de que se Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Em nenhum momento Jesus falou que não ia haver tempestade. Jesus só falou que ia chegar do outro lado. Como? Ia ser dentro do barco. A gente vê que dentro do barco eles chegaram do outro lado. Eles não tiveram que sair nadando e nem na barriga do peixe. Eles chegaram, não é verdade? A presença de Jesus era ali. A presença de Jesus estava com ele. Não, mesmo dormindo, não fazia sentido para Jesus. Porque eles estavam o vendo. Eles estavam vendo que ele estava ali. Não fazia sentido todo aquele apavoramento, todo aquele medo, todo aquele transtorno. Por quê? Qual era o maior exemplo para eles? Jesus. E se Jesus estava dormindo no meio da tempestade, o que é que eles tinham que fazer? Eles estavam vendo toda aquela tempestade, mas o medo deles era da morte. Sabe por que muitas vezes no barquinho da nossa vida a gente ouve a palavra de Deus, obedece, mas a gente, em meio à tempestade inadministrável, a gente também faz algum questionamento? Talvez seja porque a gente tem duvidado da palavra de Deus. A gente tem duvidado da presença dele dentro do nosso barco. E a gente tem duvidado do seu poder. Queridos, vocês acham mesmo que para Jesus aquela tempestade, ela era imprevisível? Não. E muito menos inadministrável. Ele sabia o que faria. E é por isso que ele estava dormindo. Jesus só estava esperando que eles crescem na sua palavra, na sua presença, para poder ver o seu poder. Queridos, uma frase me fez preparar essa mensagem. A gente vê aqui que Jesus fala assim para eles: olha, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? E parece, né? E pode ser que sim, que o medo e a fé são opostas. Se a gente tem medo, a gente não tem fé. É porque a gente não tem fé. Se a gente tem fé, talvez a gente não tenha medo. Fé não é ausência de medo. A fé, na verdade, ela sobressai o medo. A gente prova que tem fé quando a gente age. Então, o medo, ele pode parar a nossa fé. Mas tem uma coisa em comum entre o medo e a fé. Sabe o que é? Ambas nos faz crer naquilo que nós não estamos vendo. Eu falei essa frase pro Bruno e o Bruno falou assim: não. O medo, a gente tem medo porque a gente está vendo. Eu falei: não. A gente nunca tem medo daquilo que a gente está vendo. A gente tem medo daquilo que a gente cria na nossa cabeça que a gente ainda não está vendo. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem medo do escuro. Ela tem medo do escuro, ela está vendo o escuro, mas ela está vendo a ausência de luz. Você vai lá, acende a luz, o que acontece? Ela tem medo do monstro. Existe um monstro lá? Mas para a criança existe. Aonde está? Na mente. A gente cria. Os discípulos aqui, eles estavam com medo da tempestade que estava acontecendo? Eles estavam crendo que eles iriam morrer. Agora eu vou te dar um exemplo. Fala para mim, você tem medo?
Vocês têm medo, gente? Vou perguntar pra vocês. Tem alguém aqui que não tem medo? Só não pode ter medo de barata, homem, tá? Pelo amor de Deus, não se manifeste. Ô, gente, sabe do que eu tenho medo? Glória a Deus, porque a minha pastora, ela divide esse medo comigo. Você tem de borboleta? Não é possível. Ah lá. Pior que eu, então. Ô, gente, é porque o meu é mais perigoso. Sabe do que eu tenho medo, gente? De sapo. Sapo e perereca. O Bruno fala assim, eu tô vendo o sapo ali, tô vendo. O Bruno fala, Miriam, mas ele é inofensível. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, ele vai morfar, ele vai ficar super gigante e me engolir. Miriam, mas sapo não é venenoso. Na minha cabeça, ele é mais venenoso do que cobra. Gente, teve um dia, grávida, né? Vocês têm que me perdoar porque eu estava grávida. A gente morava numa casa e aí eu tinha certeza, eu vi um sapo lá fora. Na hora, eu só consegui fechar a porta, era de vidro, e liguei pro Bruno na hora, pelo amor de Deus, aonde você tá? Eu fechei a porta e subi no sofá, porque eu tinha certeza que o sapo ia conseguir abrir a porta. Eu liguei pro Bruno, pelo amor de Deus, aonde você tá? O que aconteceu? Tem um sapo. Aonde o sapo tá? Tá lá fora. Mira, tá lá fora. Pelo amor de Deus, vem aqui pegar ele, porque senão eu não sei pra onde ele vai, eu não vou conseguir dormir. Aí ele veio correndo, gente. Na hora que ele acendeu a luz, sabe o que era? Um passarinho. Então, sim, o medo e a fé têm uma coisa em comum. Os dois nos fazem crer naquilo que nós não estamos vendo. Só que a fé é como se a gente estivesse numa bifurcação. A gente tem o medo, a gente tem a fé. Os dois, a gente crê naquilo que nós não estamos vendo. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Será que a gente está esperando as coisas segundo Cristo? Porque a esperança é que move a fé. A fé, ela é movida por esperança. Ela é o firme fundamento. Será que então, se o nosso fundamento não está firme, será que a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus? Então nós estamos numa bifurcação. A gente tem o medo, que a gente acredita naquilo que a gente não está vendo. E a gente tem a fé, que a gente também acredita naquilo que não está vendo. A diferença é, se a gente pega o atalho do medo, nós vamos chegar lá no final e realmente não existia nada daquilo que nós estávamos vendo. Agora, se a gente pega o caminho da fé, quando a gente chegar lá, a gente coloca o pé e ele coloca o chão. A gente não vê, mas vai acontecer, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E a gente vai para a terceira pergunta, então, que agora é dos discípulos para os outros discípulos. Quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz que eles viram aquilo, foi a primeira vez que eles viram Jesus movendo sobre a criação. E com certeza, eles se lembraram de muitos salmos escritos a respeito de Deus com a sua criação. E aquilo fez o quê? A Bíblia diz que eles temeram. E olharam para Jesus uns para os outros então e falaram: quem é este? Agora a pergunta que uns fazem para os outros: quem é este? Eles ficam espantados. Agora, quem é esse?
Queridos, as tempestades, além delas serem inevitáveis, algumas vezes imprevisíveis, eu diria muitas, né? Algumas vezes inevitáveis, e coloca a nossa cabeça de pernas para o ar, nossa vida vira de ponta cabeça. Todas as vezes, as tempestades, elas serão pedagógicas. Em todas as vezes, Jesus, no meio da tempestade, ele vai nos ensinar alguma coisa. Em toda tempestade, Jesus vai querer nos ensinar alguma coisa. E o que é que ele quer nos ensinar, queridos? Ele quer nos ensinar a olhar para ele, a enxergar a sua palavra, ver a sua presença e ver a manifestação do seu poder ali na tempestade. Por quê? A ponto de nós olharmos uns para os outros, cheios de temor, cheios de pavor agora, não mais da tempestade, não mais da morte, agora com o pavor daquele que acalma a tempestade e acaba com a morte. É isso que as tempestades sempre vão nos ensinar, a olhar para Cristo, indignados conosco mesmos. Pensa os discípulos, aqui igual o Chaves, né? Tipo, como assim? Como assim a gente sofreu até? Quem é este que até o vento e o mar nos obedecem? As tempestades, elas vêm para nos provar, queridos. E, ao sermos aprovados, elas têm que nos aproximar cada vez mais do Todo-Poderoso. E cada vez mais nós temos fé de que não vai ter tempestade? Não. Cada vez mais nós temos fé naquele que acalma o mar e a tempestade, naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou. Só que a tempestade vai acabar um dia. Mas lembra que o pastor falou de manhã para quem estava? Gente, tá entrando, tá no meio, saiu, aí a gente comemora e volta para a próxima. Queridos, vocês acham mesmo que os discípulos aprenderam, né? Logo, 2 capítulos à frente, lá em Marcos 6, só que a gente vai ler lá em Mateus 14. Abre aí Mateus 14, 22. Eu escolhi o texto de Mateus porque eu acho ele mais completo do que o descrito em Marcos 6. Diz assim, ó, Mateus 14, 22. Isso aconteceu pouco tempo depois deste episódio onde Jesus acalma a tempestade. Qual que é o título aí desse texto? Jesus anda por sobre as águas. Olha aí o que diz. Logo a seguir, presta atenção, Jesus estava ensinando a multidão. Logo a seguir, compeliu os discípulos a embarcar e passar para o outro. Vocês já assistiram esse filme? Enquanto ele despedia a multidão. Só que agora Jesus não entrou no barco. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, os discípulos entraram no barco, Jesus deu a palavra. Vai para o outro lado. Só que agora Jesus subiu para orar. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Vocês já viram esse filme? Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temam.
Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos, novamente, os discípulos entraram no barco, sabe aonde? No mar da Galileia. Só que agora Jesus não estava no barco. Agora eles enfrentam uma tempestade, mas Jesus não estava ali. No entanto, qual deveria ser a atitude dos discípulos? Se pouco tempo atrás eles tinham passado pela mesma Miriam, mas agora não era igual. Porque Jesus não estava com eles. Poderia ser. Mas por que é que a gente tem medo no meio da tempestade? Sendo que Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Por que é que os discípulos tiveram tanto medo? Porque novamente, no meio da tempestade, Jesus não falou que eles iam para o outro lado? Novamente, duvidaram da palavra. Quando Jesus vem, lembra que eu falei que o medo e a fé têm algo em comum? Quem é que eles veem vindo? O medo faz a gente não crer na presença de Jesus ali próximo. Mesmo que ele não esteja ali no barco, a gente não consegue encontrar Jesus, nem caminhando para nos salvar, a gente não consegue. Eles novamente, experimentando a mesma situação, não creram no poder de Jesus. E é por isso que eles não tinham paz. Mas novamente a tempestade queria ensinar uma coisa. Qual foi a atitude deles? Eles, quando Jesus acalma a tempestade, uma coisa interessante é que cada vez Jesus age de uma maneira. No primeiro texto a gente vê que Jesus primeiro acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. E agora a gente vê Jesus acalmando os discípulos para depois acalmar a tempestade. Algumas vezes Deus vai acalmar tudo em volta, mas algumas vezes primeiro Jesus vai precisar acalmar a tempestade que existe dentro do nosso interior, para Ele poder fazer, para a gente ter coragem às vezes de sair do barco, para a gente deixar de ter medo e ter fé. Mas todas as vezes que as tempestades virem, nós precisamos confiar na palavra de Deus, confiar na sua presença, confiar no seu poder, mesmo que não estejamos vendo. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver não por aquilo que nós vemos, mas para viver por aquilo que nós cremos. E a nossa fé está firmada na rocha, que é em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando as tempestades vêm, aquele que tem seus pés firmes na rocha, a tempestade não pode derrubar essa casa. E nós só temos paz quando nós olhamos para tudo isso e conseguimos enxergar verdadeiramente: este é o Filho de Deus. As tempestades precisam nos ensinar a enxergar quem é Cristo. Quem Cristo é. Nós precisamos olhar uns para os outros, espantados, dizer: quem é este? E saber quem Cristo é no meio das tempestades, para que os outros vejam em nós
no meio da nossa tempestade quem Cristo é. Eles vão ver quem Cristo é quando nós tivermos paz. Porque é isso que, quando nós cremos na sua palavra, no seu poder e na sua presença, nós conseguimos pegar o travesseiro e dormir em meio à tempestade. A paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia diz. Nós precisamos ter a firme convicção. E nós só teremos fé na sua presença, no seu poder, na sua palavra, quando nós soubermos com firme convicção qual é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé está em Cristo Jesus. Quem é este? A palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Quem é este? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem é esse? Deus ressuscitou esse Jesus, e nós somos testemunhas desse fato através do Espírito Santo prometido que Ele nos deu. Quem é Ele? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é este? Foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Quem é este? A palavra diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Disse: ainda está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso. Mas aos covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, praticam feitiçaria, idólatras, mentirosos, estes nunca conseguirão encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque em meio às tempestades da vida, em cada uma delas, nós vamos experimentando a grandeza da sua palavra, do seu poder. A grandeza da sua presença e a convicção: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E em cada tempestade nós vamos aprendendo que Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ali. Pode vir a tempestade inadministrável, mas Ele me disse que eu vou chegar lá do outro lado. E eu sigo caminhando agora com Cristo no barco. Tudo vai muito bem, mesmo se tiver a tempestade. Porque para passar a tempestade, nós vamos primeiro ter que passar pelo temporal, para que a gente consiga ter a paz que excede todo o entendimento. Fique de pé, queridos.